Então, amigos queridos, é com muita alegria, com muito carinho e nos sentimos muito honrados de poder aqui estar nessa noite, compartilhando com vocês um pouco da nossa doutrina espírita, tão importante para a nossa evolução. Então, com muito carinho, sintam-se todos abraçados e cumprimentados neste momento. E hoje, então, como já está aqui aparecendo, nós vamos conversar sobre família, lar e evolução. Nós vamos tentar entender, no final da nossa exposição doutrinária, se a família nos ajuda na nossa evolução. Será? Já vamos começar com o primeiro slidezinho que já vai nos clarear. Vamos ver a definição de família. Essa definição de família está no livro Leis Morais do Calegari. Então diz assim: família é a instituição humana com finalidades divinas, onde aprendemos o convívio social e vencemos nossos principais desafios. Então vamos conversar sobre essa definição. Instituição humana com finalidades divinas. Isto é família. Quais serão essas finalidades divinas? O que Deus deseja com as nossas famílias? Que nós façamos a nossa evolução moral. É dentro da nossa família que nós vamos iniciar a nossa transformação interior para melhor. Por isso, as famílias não vão terminar. Muitas pessoas dizem: as famílias estão terminando. Não, de maneira nenhuma. O que está mudando são as configurações familiares, isso sim. Antigamente, como é que eram formadas as famílias? Pai, mãe, filhos, avós. Hoje, nós temos mãe, filhos, nós temos pai e filhos, nós temos nesse pai e filhos talvez outra mãe, que chamamos de madrasta. Ela chega nesta família com outros filhos, que vão conviver com os filhos desse pai. Na família onde tinha só mãe e filhos, mesma coisa. Muitas vezes em uma outra pessoa, que chamamos de padrasto, e que pode trazer também seus filhos. Então, são novas configurações familiares que estão se formando hoje em dia. E as pessoas dizem: os meus, os teus e os nossos. Por que tudo isso está acontecendo? Qual é o objetivo de Deus nas famílias? Que nós aprendamos a nos amar. Essa é a finalidade da família. Por isso a família jamais vai se extinguir. Ela vai continuar existindo, muitas vezes com outras configurações, mas sempre serão famílias. E ali dentro deste ambiente, deste lar, porque daí nós não chamamos casa. Lar é quando existe aquela família que procura perdoar, procura ter paciência, procura ser tolerante, procura compreender o outro. Aí nós chamamos de um lar. Então, essas famílias, nesses lares, não vão se extinguir. Ainda diz nessa frase: aprendemos o convívio social. É ali dentro da família que nós aprendemos. E a gente às vezes pensa: pô, mas dentro da família a gente briga tanto, assim, a gente se desentende tanto. Como é que nós vamos aprender o convívio? Se nós não começarmos dentro da família a conviver melhor, nós nunca vamos conviver melhor lá fora. Tudo começa dentro do nosso lar. A primeira escola
é o nosso lar. Ali é que nós vamos aprender as virtudes morais. Depois a evangelização, a escola vão ajudar. Mas nós aprendemos mesmo dentro do nosso lar. O lar educa, a escola instrui. Isso nós temos que ter bem claro. E dentro da família nós vencemos os nossos piores desafios. Vamos dizer que não é isso. A convivência com os nossos familiares muitas vezes não é tão difícil. Nós temos que exercitar tanta paciência. Nós temos que exercitar a tolerância, a compreensão, como já falamos. E aí nós vamos vencendo os nossos desafios, que são as trocas das nossas inferioridades pelas virtudes. Então é dentro do lar que nós vamos aprender, para depois praticar lá fora. Porque aí as pessoas dizem, mas dentro do lar as pessoas brigam muito, das vezes menos do que na rua. Mas é que no lar nós nos mostramos. Nós não usamos máscara no lar. Usamos máscara aqui no Centro Espírita, no nosso trabalho, com os nossos vizinhos. Mas dentro do nosso lar nós nos mostramos. Então, por isso que a convivência é muito maior, o aprendizado é muito maior. E nós vamos aprendendo a tirar máscara na rua. Porque nós vamos aprendendo a ser tolerantes, a ter paciência, como já falamos. Porque nós queremos tanto a paz, não é? Almejamos a paz no mundo. Onde é que ela começa? Dentro de nós. E depois dentro do nosso lar, para depois termos no mundo. Mas aquele meu familiar é tão difícil, acho que eu não estou com a minha família espiritual. Estamos sim. Podemos ter certeza que estamos com a nossa família espiritual, que está no nosso Evangelho, que existe a família consanguínea e a família espiritual. Mas a família consanguínea é aquela família que a gente vai se separando. Ficamos juntos num período, depois vai acontecendo situações e nós vamos nos separando, como acontece com todos nós. Tem primos, às vezes tios que a gente nunca vê. Esses são nossa família consanguínea. Agora, a família espiritual é aquela que nós ficamos juntos e estamos sim com ela. Esse dia chegou uma pessoa ali no Centro Espírita que eu trabalho e ele me disse, eu não vivo com a minha família espiritual, porque nós brigamos tanto, porque nós nos desentendemos, porque nós não nos harmonizamos. Aí eu me lembrei de um conto que eu tinha lido num livro do Richard Simonetti, onde ele fala isso também, que um trabalhador do Centro Espírita dizia que ele não vivia com a família espiritual, que ele estava louco para desencarnar, para daí ver a família espiritual dele, porque a família aqui da Terra, essa ele nunca tinha vivido, porque senão não podiam brigar tanto. E passou o tempo, ele desencarnou. Quando ele chegou lá do outro lado, ele disse para quem o recebeu, a primeira coisa que eu quero é me encontrar com a minha família espiritual. Aí a resposta que disseram para ele, mas tu estava com ela até agora? Tua família espiritual está encarnada. Não, ele disse, não pode. É muita briga, muito desentendimento. Mas é isso, nós estamos juntos para quê? Para aprender a nos amar. Por isso que nós estamos juntos, por isso que nós estamos encarnados com quem nós temos afinidades, com quem nós precisamos fortalecer os laços de amor. Nós podemos estar juntos com quem nós amamos muito ou com quem nós precisamos desenvolver esse amor. E nada melhor do que no lar. Nada melhor do que receber por filho uma pessoa que nós precisamos aprender a amar por alguma razão. E aí o nosso amor vai se desenvolvendo e nós vamos apertando os nossos laços. Então, queridos, o que nós temos que pensar não é se a minha família é só consanguínea ou se é espiritual. O que importa é que nós estamos no lugar certo, com a família certa, com as pessoas certas, com aquelas que nós temos que aprender a nos amar. Isso é
o objetivo da nossa família, apertar os laços de amor. Dia chegará que nós nos amaremos a todos, teremos um amor incondicional. Por enquanto, o nosso amor ainda é ali restrito, circunscrito à nossa família, aos nossos amigos, às pessoas com as quais nós convivemos, mas devagarinho nós vamos aprendendo a amar a todos. O Livro dos Espíritos nos ajuda a entender que a família não vai terminar. Na questão 775, Kardec perguntou aos espíritos superiores: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E vejamos a resposta dos espíritos superiores: uma recrudescência do egoísmo, quer dizer, um aumento do egoísmo. Se o egoísmo é contrário ao amor, e se a nossa evolução se dará através do amor, nós não podemos aumentar a dose de egoísmo que nós temos. E se nós não tivéssemos a convivência em família, nós seríamos mais egoístas ainda do que nós somos. Porque quantas vezes nós precisamos ceder, né, pelo nosso familiar? Quantas vezes nós renunciamos das coisas que nós gostamos para beneficiar o nosso familiar? Quantas vezes nós temos paciência? O que é isso? Diminuição do orgulho. Quantas vezes nós perdoamos o nosso familiar? O que é isso? Diminuição do nosso egoísmo, das nossas vaidades. Então a família, ela nos ajuda a vencer o nosso egoísmo de uma forma natural. Nós nem nos damos conta muitas vezes de quantas vezes nós deixamos um pouquinho o nosso egoísmo de lado para favorecer o nosso familiar. Isso é maravilhoso. Esse é o início, é o despertar nosso para que nós consigamos num futuro muito longe, né, amar a todos. Por enquanto, como já falamos, nos restringimos o amor à nossa família. Mas se nós analisarmos várias das nossas atitudes, nós vamos ver que tantas vezes, sim, nós renunciamos pelo nosso familiar. E isso é muito bom. Isso nos faz muito bem. Outra pergunta dos espíritos superiores, de Kardec aos espíritos superiores, do Livro dos Espíritos, é a 779. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? É que só para a gente ver se realmente nós aprendemos, se nós evoluímos na família. Olha a resposta. O homem se desenvolve por ele mesmo naturalmente. Naturalmente é porque é lei divina. Nós todos vamos nos desenvolver com certeza. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Então, todos nós vamos nos desenvolver naturalmente. É lei. Podemos demorar mais tempo, menos tempo, mas todos nós vamos nos desenvolver. Mas, como diz a resposta, nem todos progridem ao mesmo tempo. Uns evoluem mais rapidamente, porque se esforçam mais. Não é porque Deus escolhe um para se evoluir mais ligeiro, ser mais feliz antes, não. Deus é imparcial, ama todos nós igual. Mas nós evoluímos e progredimos pelo nosso esforço. Então, uns se esforçam mais, então progridem mais rapidamente. Outros se esforçam menos, vão demorar mais para fazer a sua evolução. Mas aqueles mais avançados ajudam o progresso dos outros. Nós não estamos sempre sendo ajudados por alguém que tem um conhecimento maior em várias situações? Sempre. Então, sempre aqueles que estão na frente ficam buscando aqueles que estão atrás, pelo contato social.
pela amizade, pelo relacionamento social. Então, nós estamos sempre aprendendo, uns mais, uns menos, depende de nós. Por isso, a família é tão importante para o nosso crescimento moral, para a nossa evolução. E somos todos diferentes dentro do lar. Essa resposta ali já diz que uns evoluem mais depressa, outros demoram mais. Mas nós precisamos uns dos outros. Se nós analisarmos a nossa mão, os dedos da nossa mão, como está aqui no slide, nós veremos que cada um tem um jeito. Um é mais magro, o outro é mais gordo, o outro é maior, o outro é mais torto, o outro é reto. É assim. Assim somos nós no nosso lar. Cada um tem seu jeito de ser. Aqui estamos representando, para que a gente faça uma comparação, a forma física. Mas nós não estamos falando no físico, estamos falando no interior. Cada um tem seu jeito, sua forma de ser. Mas será que nós conseguiríamos viver isolados? Vamos trabalhar com a mão, realmente. Então, tem uma lenda que fala que um dia os dedos das mãos estavam todos brigando. Cada um queria ser melhor que o outro. Será que isso acontece na nossa família? Então, esses dedos da mão, um dizia que era melhor, o outro dizia que era mais bonito, o outro dizia que conseguia mais coisa, enfim. Aí, eles resolveram tentar ver se sozinhos eles conseguiriam alguma coisa. Aí, acharam um tijolo e os dedos, o minguinho estava só se exibindo, né? Que ele era o melhor, que ele era isso, que ele era aquilo. Daí pediram para ele erguer o tijolo. Aí ele tentou erguer o tijolo, não conseguiu. Aí veio o outro anelar. Eu sou o melhor, porque eu é que carrego o anel, eu sou o melhor de todos. Então, tenta levantar o tijolo. Ele tentou e não conseguiu. Aí o dedo do meio. Eu sim, eu consigo porque eu sou maior. Eu sou retinho, vocês são meio torto, eu sou maior. E eu vou conseguir. Tentou, não conseguiu. Aí veio esse dedo que aponta. E ele diz, eu dou a direção dos lugares aonde tu quer ir, eu que aponto, eu sou o melhor, eu vou conseguir. Tentou e não conseguiu. Aí vai a vez do dedão, mas eu sou pequeno, mas sou gordinho, sou forte. Tentou erguer o tijolo e não conseguiu. O que fizeram daí? Se uniram. E unidos eles ergueram o tijolo? Sim. Se uniram e ergueram o tijolo. Com todas as suas diferenças. Assim somos nós na nossa família. Um diferente do outro, mas cada um com o seu talento. Cada um de nós com as nossas qualidades. Todos os nossos familiares têm qualidades, mas nós só enxergamos os defeitos deles. Então é hora de nós vermos que nós, nos unindo, nós somos fortes. Nós aprendemos uns com os outros. Nós precisamos uns dos outros. E se nós fizermos essa união, nos respeitando, nos perdoando, nos tolerando, nós vamos ser felizes. E vamos parar de desentendimento dentro dos lares. E vamos entender que cada um é um. Cada um tem seu grau de evolução. Mas não vamos nos achar melhor do que os outros. Porque nós não somos. Nós também somos cheios de defeito. E os outros não têm que nos tolerar? Tem. Então, vamos fazer a nossa parte. Tendo paciência, tendo tolerância.
amando mais os nossos familiares, sabendo que unidos nós somos fortes. Vamos ter coragem para pedir perdão. Vamos ter coragem para dizer que nós erramos. Não é feio errar. Os pais às vezes erram com os filhos. Vamos pedir desculpa para o nosso filho e dizer que nós erramos naquele momento, porque nós também temos defeito. Eles têm que nos entender como pessoas com defeito também. E eles vão nos entender se nós assim o fizermos. Se nós baixarmos aquela nossa guarda, aquela nossa arrogância. É isso que nós precisamos fazer no nosso lar. E quem é que vai nos ajudar a fazer isso, queridos? Jesus. Jesus, os seus ensinos, o seu evangelho. Ali nós encontramos os meios seguros para sermos felizes, para termos uma família harmoniosa, para que nós nos desenvolvamos moralmente. Então, trazer Jesus para o nosso lar é importantíssimo. Apresentar Jesus para os nossos filhos. Eles precisam ter um encaminhamento religioso. Seja lá qual for a religião que nós vamos dar. Seja lá qual for a fé que nós praticamos, mas nós temos que passar para eles. Eles têm que seguir com uma fé, com uma esperança, com confiança. Aí nós estamos criando pessoas mais seguras. Então faz parte de nós, tem muitos que dizem, quando ele depois, eu não vou ensinar nenhuma religião, quando ele crescer, depois ele escolhe. Não, nós vamos ensinar uma religião sim. Depois, quando ele for grande, ele pode até trocar, se ele quiser. Aí, quando ele for adulto, aí ele faz o que quiser, aquilo que ele achar melhor para si. Mas enquanto estiver conosco, nós vamos sim dar uma orientação religiosa. É importantíssimo. Realizar o evangelho no lar é trazer Jesus para dentro do nosso lar. E é muito fácil de realizar o evangelho no lar. Nós dizemos que o evangelho no lar é uma terapêutica para se aprender a amar. Por quê? Porque nós aprendemos juntos. Naquele momento que estamos fazendo o evangelho no lar, nós aprendemos juntos para depois praticar individualmente. E isso é muito simples de fazer. A gente escolhe um dia da semana, um horário, e daí sempre, naquele dia que nós escolhemos e naquele horário que nós determinamos, nós vamos nos reunir. Vamos reunir a nossa família, vamos convidar os membros da nossa família. Se eles não quiserem comparecer no nosso evangelho, onde nós vamos sentar para fazer essa oração, se eles não quiserem, paciência, mas nós vamos convidar. Então nós convidamos, naquele momento que nós determinamos, naquele dia, naquele horário, nós vamos fazer uma prece de abertura do nosso evangelho, muito simples, pedindo ajuda, pedindo a proteção dos nossos protetores. Vamos abrir o evangelho segundo o Espiritismo, ao acaso, ou vamos ler um trechinho por dia do início ao fim. Vamos cada dia, cada evangelho, que é uma vez por semana, nós lemos um trechinho. Começamos lá no prefácio, vamos lendo um trechinho. Quando terminarmos o evangelho, que leva 2 anos, nós voltamos. Ou a gente abre ao acaso e lê aquele trechinho. Lê, conversa com quem está conosco, a nossa família. Vê o que nós precisamos aprender, o que nós entendemos desse trecho do evangelho, desse ensino de Jesus. Procuramos durante a semana praticar aquilo que aprendemos. E, para encerrar, a gente faz outra oração, agradecendo e irradiando para quem nós quisermos. E aproveitamos também para botar um copinho, uma jarrinha de água, para que seja fluidificada pelos nossos protetores. E depois do evangelho, quando encerrou, nós tomamos essa água. Então, é uma prática que não é criada pelo Espiritismo, o evangelho no lar. Jesus fez o primeiro evangelho no lar, na casa de Simão Pedro. Ele reuniu toda a família de Simão Pedro e todos os seus apóstolos para orarem. E aí estava estabelecido o primeiro evangelho no lar. E é uma prática que nos faz tanto bem,
porque ela faz assim uma cortina de luz ao redor do nosso lar, protegendo o ambiente do nosso lar, para que haja paz, que haja harmonia. Então, façamos essa prática, que nós temos muito a ganhar, muito a receber e muito a aprender para o nosso desenvolvimento. Então, quanto mais os membros da família convivem em clima de respeito e de amizade, mais consegue o entendimento fraterno dentro do lar e depois fora, né? Primeiro dentro e depois nós esticamos para fora. E assim, algumas orientações que nós tiramos do Divaldo Pereira Franco, de palestras, que auxiliam a nossa convivência familiar para que a evolução moral se estabeleça mais rapidamente. Então, iniciando lá no nosso título, Família, Lar, Evolução. Depende de nós. Depende de nós fazermos esforço em saber ouvir. Como é difícil ouvir o nosso familiar. Nós temos sempre pressa. Nós não temos tempo para ouvir o filho, para ouvir o marido, para ouvir a esposa. Nós temos coisa para fazer. Como é que nós vamos parar para ouvir? E aí, estabelecemos a desarmonia. Então, vamos saber ouvir. Muitas vezes o nosso familiar precisa só dizer alguma coisa, desabafar. E nós não damos chance, porque nós queremos falar. Então, vamos aprender a ouvir. Vamos vigiar e orar. Vigiar é vigiar os nossos pensamentos. Cuidar daquilo que nós estamos pensando. Quando a gente vê que está com um pensamento ruim, vamos mudar o foco. Vamos procurar fazer uma coisa que nos alegra. Olhar uma flor, ouvir uma música. Enfim, cada um vai saber o que deve fazer para vigiar o seu pensamento, para termos pensamentos bons. E a oração nos auxilia sempre a melhorar o nosso pensamento. Muitos dizem, mas quando eu estou muito angustiado não consigo orar, não consigo me concentrar. No Evangelho tem no final várias preces prontas. Então, se nós estamos num momento muito atribulado, muito difícil, e que a gente não consegue se concentrar, vamos ler uma prece pronta. Tem o Pai Nosso também no Evangelho, com explicação. E aí a gente consegue, aí nós vamos sentindo aquela paz. Porque a oração nos traz uma paz imediata, como diz o Divaldo. É imediato o efeito da oração. Então, oremos mais. Vamos dialogar com o nosso familiar. Não adianta a gente se emburrar. Aí a pessoa fez o que eu não gostei, agora também nem quero mais olhar para ela. Nem vou falar nada, deixa assim, mas também não falo mais com ela. Não vamos resolver assim. Nós vamos falar onde eu não gostei. Tu pode não gostar do que eu vou te dizer, mas eu gostaria de te dizer que aquele momento, aquela tua atitude não foi legal. Né? Eu não gostei muito, mas vou te perdoar. Enfim, e quando nós erramos, também vamos pedir perdão. E aí o Divaldo disse, se a pessoa não aceitar o teu perdão, o problema já não é mais teu. Eu pedi perdão. Meu familiar não quis me perdoar? Bom, paciência, né? Vai chegar o dia que ele vai me perdoar. Exemplificar, educar pelo exemplo. Não adianta dizer não mente. Mas dali a pouco toca o telefone e a gente diz que a mãe não está, diz que o pai não chegou. Então, que exemplo nós estamos dando? É coisinha boba, que a gente nem se dá conta, mas estamos deseducando. Então, educamos pelo exemplo. Conhecer e aceitar os limites dos outros. Aquilo que nós falamos, cada um com seu grau de evolução. Mas o que a gente quer? Que o outro seja como a gente quer, não é isso? A gente cria a pessoa na nossa mente assim e a gente quer que ela seja isso. Não, cada um é um. Eu vou mudar, a pessoa não vai mudar. Ela vai mudar se ela quiser. Mas eu vou mudar, porque como? Vou ter paciência, vou ter tolerância com ela. Então, eu vou mudar. Eu vou aumentar o meu grau de evolução daí. Eu vou seguindo para frente. Perdoar, que nós já falamos, né? Então, a importância do perdão.
Pedir ajuda. Tão importante a gente pedir ajuda. Nós não somos o suprassumo, nós não somos os donos da verdade, nós somos falhos. Tantas vezes nós precisamos de ajuda, mas a gente não pede que aqui a pessoa, que a familiar, adivinhe o que nós estamos precisando. Aí a gente diz, hoje eu cheguei tão chateada, me aconteceu tanta coisa, mas ninguém perguntou, por que tu está triste, o que houve? Se eles não perguntar, vamos dizer, eu vou contar o que aconteceu hoje, eu não estou bem, aconteceu assim, né? Me senti triste, Então é isso que nós precisamos fazer, são essas pequenas modificações e não querer que o outro adivinhe o que a gente está sentindo. E aí nós vamos conseguir amar mais. O amor é uma terapia, é terapêutico, assim como o Evangelho. E nós vamos, quanto mais nós nos esforçarmos para amar, e o que é amar? É querer o bem do outro, é desejar o bem, isso é amar. Então, quanto mais nós quisermos o bem do outro, mais nós vamos amar. Mais harmonia dentro da nossa família e mais nós iremos crescer moralmente, fazer a nossa evolução. Então, o nosso lar, a nossa família, sim, nos auxilia muito na nossa evolução, mas tem que partir de nós. Cada um olhar para si e ver aonde tem que mudar. E nós vamos ser mais felizes, com certeza, ainda nessa existência. Porque a gente sabe que a felicidade não é desse mundo, mas nós podemos ser felizes ainda nessa existência. E depende de nós. Então é isso, queridos, para a nossa noite. Nós agora vamos encerrar. E convidamos a todos, então, para que juntos, mais uma vez, entrelacemos os nossos corações, unamos os nossos pensamentos para agradecer a Deus, a Jesus e a toda essa equipe espiritual amorosa, querida, que aqui está. E que neste momento nos abraça com tanta luz, com tanta ternura, com tanto carinho. E assim, sentindo essas vibrações de amor, nós rogamos ao nosso Pai querido, para que essas bênçãos, para que esta luz grandiosa possa permanecer conosco. Que possamos levar esse carinho, essas bênçãos, este amor, para todos os lugares aonde passarmos. Em especial para o nosso lar, para os nossos familiares, para os nossos amigos, vizinhos, para que possamos sempre conviver em paz e em harmonia. Que possamos, Pai querido, ser luzeiros, tendo sempre palavras de consolo, de esperança e de amor para todos aqueles que de nós se aproximarem. E que assim seja. Obrigada pela paciência de me ouvirem.